Eu trabalho como topógrafo, medi limites de propriedade, marco divisas, faço plantas simples que servem para cartório e briga de família. Passei a vida inteira desconfiando de histórias e assento no concreto daquilo que eu consigo medir: ângulo, distância, coordenada. Naquele dia eu estava medindo um terreno no interior do Paraná, uma plantação de milho alta e seca que o proprietário queria regularizar antes do inverno. O serviço era noturno porque o dono só podia me receber depois do trabalho e porque, segundo ele, de dia a plantação era um forno. Cheguei com a Total Station no tripé, o prisminha, bateria extra, lanterna forte e o velho caderno para anotar pontos. O milho estava tão seco que a folha cortava a mão. O cheiro era de palha queimando e pó. Tinha vento, mas não era vento bom, o som era da palha se esfregando, parecia tecido antigo. Eu marquei o primeiro vértice junto a uma trilha que cortava a lavoura, calculei azimuth, medi, peguei distância, tudo automático. Sou cético, nunca acreditei nesses causos que homem de campo conta sobre coisa estranha. Lido com cifras e números, minha verdade é uma fita métrica e um aparelho que dá o número certo ou nada. A coisa errada começou devagar. Primeiro foi o comportamento das galinhas do vizinho que sumiram antes do meu horário. Depois umas corujas que empoleiraram próximas demais, fazendo barulho que eu raramente escuto naquela hora. Um cachorro latia em algum lugar distante, mas sem aquela urgência de defesa, era um latido repetido, seco, que dava a impressão de ser mais um marcador de tempo do que de alarme. A hora virou quase manhã de tão clara que estava a lua, e foi aí que eu vi no chão uma porção de palha remexida, como se alguém tivesse cavado ali há pouco. Fui lá com a lanterna, e achei a ponta de uma caixa de madeira aparecendo. A madeira era velha, o verniz estourado, ferrugem nos cantos do metal. Tentei achar explicação prática. Poderia ser caixote de equipamentos, entulho enterrado quando plantaram. Era um troço pequeno, uma caixa de música, dessas com manivela. Deixei a ferramenta ao lado, e fui chamar o dono para ver se era algo dele. Ele disse que nunca tinha visto aquilo. Eu achei bobo e puxei com a ponta do pé. A terra cedeu como se não tivesse raízes ali. A primeira coisa que me pegou foi o som. Quando a tampa se abriu, a manivela girou sozinha e saiu uma melodia torta, desafinada como um despertador velho. Não era música inteira, era um trecho repetido, no mesmo compasso, como se o mecanismo tivesse quebrado e só tocasse até o mesmo ponto. Minhas pernas tremeram, senti um gosto de metal na boca, mas falei para mim mesmo que era só mecânica, lubrificante, poeira que faz o som estranho. Dentro tinha um caderno enrolado com fita e umas folhas com escrita miúda, parecia tradução técnica. Havia uma pequena placa de metal com letras riscadas e uma marca que me fez parar: Fundação SCP Contenção Local. Eu nem sabia direito o que era isso, já tinha ouvido algo na internet, umas histórias de fã, mas aquilo ali vinha com esquema, com números, com medidas e gráficos. Li o primeiro bilhete e aquilo mudou tudo. Explicava que a caixa era um dispositivo de contenção, um contrapeso usado para ancorar uma anomalia espacial que havia surgido naquele talhão de milho. Não era misticismo, era procedimento. Dizia que, durante um experimento de isolamento de um ponto de transgressão topológica, a equipe havia decidido esconder o objeto, a caixa, enterrando-a no perímetro plantado, porque a biomassa do milho funcionava como camada amortecedora. A caixa devia emitir um padrão de som que mantinha a anomalia em estado latente. Havia instruções claras: se retirado, não girar a manivela por mais de 3 segundos. Se a contonação subir, sinalizar com fumaça. Despachar equipe de contenção. As páginas tinham cálculos, leituras de espectro e notas sobre campos magnéticos. Era tudo técnico, sem apelo religioso, um manual botado num bolso com instruções de engenharia. Eu li e reli, e senti que algo ali tinha lógica própria, e que alguém com competência tinha decidido enterrar aquilo naquele exato pedaço de terra por um motivo concreto. Eu não devia ter mexido, eu sabia. Mas, a curiosidade é uma coisa que aparece quando a razão diminui e a noite amplia a vontade de entender. Toquei a chave, a manivela realizou 2 voltas e parou. A música tocou aquela mesma sequência torta e no mesmo segundo, o ar mudou de textura. O som do milho se calou de repente como se alguém tivesse desligado a sala inteira.
Havia um silêncio muito duro. Meu aparelho de distância que eu havia deixado no tripé começou a apitar com uma leitura anômala, o ponteiro oscilou e mostrou coordenadas que não faziam sentido. Pensei que era algum problema elétrico. E então percebi. O espaço atrás de mim parecia esticar. Não é figura, era a sensação física de que algo alongava o campo visual, como se as fileiras de milho se esticassem e a trilha que eu conhecia ganhasse dobras. Meu estômago abaixou, senti frio, a música parou e eu ouvi um estalo longe, um som de osso se encaixando errado, repetido, como se alguém andasse sem lubrificante. O rosto apareceu primeiro. O que eu vi tinha pele cinzenta, mas não uma pele humana. Parecia fino tecido de couro esticado sobre ossos que não combinavam. Tinha dentes como agulhas curtas, muitos dentes pequenos e pontiagudos que ficavam à mostra quando abria a boca numa velocidade que não deveria ter. O nariz era achatado, os olhos, aquilo que deveriam ser olhos, eram 2 discos brilhantes como mostradores de relógio sem pupila, refletindo a luz da minha lanterna. Havia um cheiro metálico pesado, como se alguém tivesse aberto uma fenda de sangue velho e cobre. Quando se moveu entre o milho, o som foi de arame arrastando, e às vezes veio um estalo muito seco, como se alguma articulação soltasse cascalho. Os braços eram compridos demais, as mãos finas com dedos que terminavam em pontas como chaves. Não era uma conjunção de partes humanas. Era uma arquitetura pensada para atravessar fileiras estreitas, para entrar onde não cabe corpo humano. Eu vi músculos que tremiam com uma coordenação irritantemente precisa, e um líquido negro escorreu de uma fenda no que seria a garganta, pingando no chão e fumegando com o ar frio. Fiquei sem ação. Minha voz falhou, só consegui empurrar a Total Station para o lado e correr pela trilha que eu conhecia. O milho batia no meu rosto, as folhas cortavam sem dó, me peleavam, o cheiro de metal me seguia como sombra. Atrás de mim, ouvi a coisa correr também, com passos que não eram passos, mas cliques e estalos, e um ronco baixo que fazia minhas costelas vibrarem. Em um momento a sombra cruzou acima de mim, e eu senti um sopro quente na nuca que cheirava a ferro e palha molhada. Caí numa vala escondida, rolei, e quando levantei vi que minhas mãos estavam sujas de um líquido escuro que não era sangue, parecia óleo com cheiro de sangue. Tinha cortes que não doíam muito na hora, a adrenalina tomava conta. Ouvi algo que veio de cima da plantação, um som regular como se a caixa de música tivesse sido ligada de novo em outro ponto, e o som trazia vozes fragmentadas, gravações de vozes humanas misturadas com estática, instruções que pareciam emergir de um rádio antigo. Consegui sair da plantação cambaleando até a estrada de terra, não encontrei o dono, não tinha carro nessa hora, peguei o telefone e tentei ligar para a polícia, mas a ligação caiu antes de completar. Tentei me acalmar, disse a mim mesmo que precisava de prova, voltei com a lanterna, mas a Total Station estava onde deixei no chão, coberta de palha, e o tripé tinha marcas como se tivesse sido levantado por mãos que não eram humanas. Não achei a caixa. Achei pedaços de madeira quebrada e a manivela no chão, arranhões no ato de travessia. No bolso do casaco ainda tinha o caderno enrolado. As últimas páginas tinham um alerta riscado com marcador vermelho. Se o objeto for removido, evacuar 1 quilômetro, acionar protocolo de erradicação e esperar equipe M13. Havia uma assinatura abreviada e um selo que parecia uma mão segurando um triângulo. Aquilo era real demais, e eu não tinha treinamento, nem competência, só medo e perguntas. Fugi até a cidade. Fui para o pronto-socorro e fizeram um curativo nos cortes. A médica perguntou o que tinha acontecido, e eu contei como se fosse relatório, sem floreio. Me olharam como se eu tivesse delirado. Voltei para casa e não voltei ao campo. Fiz cópia das páginas e mostrei para 2 amigos que também conhecem cartório e lei de propriedade. Um deles ficou pálido e pediu que eu guardasse aquilo em sigilo. No dia seguinte apareceu um carro preto sem placa perto da minha casa. 2 sujeitos de terno perguntaram meu nome e se eu havia trabalhado naquela plantação. Disseram que era para minha segurança que eu entregasse o caderno e descrevi a caixa. Eu me recusei. Guardei as páginas. Senti medo e raiva. Depois dessas pessoas, deixei de ser só topógrafo. Passei a cruzar a rua quando vejo plantação alta, a evitar estradas de terra à noite. Ainda sonho com aquelas rodas dentadas da caixa tocando e com os discos brilhantes daqueles olhos.
A marca na minha pele ainda coça quando chove, e às vezes eu acordo ouvindo um trecho da melodia desafinada no meio da noite, como se alguém girasse a manivela do lado de fora da minha casa. Nunca voltei lá. Sei que a fundação existe agora, não como lenda, mas como um aparato que toma decisões com mão de ferro, que enterra coisas para segurar algo perigoso. Sei também que entre as linhas do caderno havia uma nota que disse: perda de contenção em áreas agrícolas é comum, o vetor usa biomassa para se locomover, marcar perímetro e não permitir escavação. Eu sei que a anomalia depende do limite e que sem a caixa as coisas mudam bairro a bairro. Se você passar por uma plantação de milho seca no Paraná e ouvir um trecho de música que não bate com nada, deixe o lugar e feche a janela do carro. Eu não voltei lá e não volto porque sei que aquilo foi concreto. Ainda tenho o gosto de ferro na boca quando penso no som de ossos estalando entre as fileiras. E a última coisa que li no meu próprio caderno, rabiscada por outra mão com pressa, foi uma instrução fria: não retirar objetos, relatar a fundação. Eu sei que não fui o primeiro a desenterrar, sei que não serei o último a ouvir a caixa tocar.